Senhor, gente querida, boa noite, bem-vindos. Livro Agenda Cristã de André Luiz, revele-se. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio, mostre sua boa vontade. Verdade. As coisas dependem mais de nós do que nos outros, né? Vamos para o Livro dos Espíritos, sobre os atributos da divindade. Um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade quando não tiver mais o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, tiver se aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. E Kardec dá uma nota aqui. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Quer dizer, a gente tem que ter uma evolução grande para conseguir ter uma ideia mais certa da divindade de Deus, né? Tá certo. Na Gênese, vamos continuar e finalizar esse item hoje, Sinais dos Tempos, do capítulo São Chegados os Tempos. A gente estava falando da obra de regeneração que está acontecendo no mundo. Outro sinal não menos característico do período em que entramos encontra-se na reação que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que se apoderara das massas, ignorantes ou esclarecidas, e as levava a rejeitar com a forma a substância mesma de toda a crença, parece ter sido um sono, a cujo despertar se sente a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, lá onde o vácuo se fizera, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio. Se supusermos a maioria dos homens possuída desses sentimentos, poderemos facilmente imaginar as modificações que daí decorrerão para as relações sociais. Todos terão por divisa caridade, fraternidade, benevolência para com todos, tolerância para todas as crenças. É a meta para que tende, evidentemente, a humanidade. Esse é o objeto de suas aspirações, de seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba claramente por quais meios há de se realizar. Ensaia, tateia, mas é detida por muitas resistências ativas ou pela força de inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. Faz-se-lhe mister vencer tais resistências, e essa será a obra da nova geração. Quem acompanhar o curso atual das coisas reconhecerá que tudo parece predestinado a lhe abrir caminho. Ela terá por si a dupla força do número e das ideias, e de acréscimo a experiência do passado. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos,
o espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca, e o espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo, dado esse estado de coisas que poderão fazer os que entendam de se opor-lhe. O espiritismo não cria a renovação social. A maturidade da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Se viesse mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis. Teria inevitavelmente sucumbido, porque, satisfeitos com o que tinham, os homens ainda não sentiriam falta do que ele lhes traz. Hoje, nascido com as ideias que fermentam, encontra o terreno preparado para recebê-lo. Os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhes abre à frente, o acolhem como âncora de salvação e consolação suprema. Grande, por certo, é ainda o número dos retardatários, mas que podem eles contra a onda que se alteia, se não atirar-lhe algumas pedras? Essa onda é a geração que surge, ao passo que eles somem com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Até lá, porém, eles defenderão, palmo a palmo, o terreno. Haverá, portanto, uma luta inevitável, mas uma luta desigual, porque é a do passado decrépito, a cair em frangalhos, contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade do Criador, uma vez que chegados são os tempos por ele determinados. E assim é. E essa luta, ela é mais extensa e mais abrangente do que apenas isso. Vamos então terminar as nossas leituras com o livro Poetas Redivivos. A poesia é de José Cirilo Chagas, O Homem e a Morte. Ao homem disse um dia a vaidade excitante: és o rei da criação, a terra toda é tua. O orgulho comparece e presto continua: ave, senhor da vida, altíssimo gigante. Na sombra espessa em torno a descrença acentua: nada existe afinal sem teu cetro brilhante. E a fortuna declara: ordena, comandante, do meu áureo poder ninguém te destitua. E o homem dá-se todo à carreira ilusória, bradando para os céus em delírios de glória: Deus, se existe, ó Deus, jamais me sobrelevas. Mas a morte aparece e num simples segundo vê-se triste sozinho o monarca do mundo, intimado a pensar no silêncio das trevas.